Olá! É simplesmente fascinante observar como a educação, que é a espinha dorsal de qualquer sociedade, precisa se reinventar o tempo todo, né? Principalmente para atender às necessidades super complexas do mundo moderno. Bom, nesta nossa análise de hoje, baseada na pesquisa de Nunes e Rolim, o foco vai ser numa transformação profunda que está rolando nos bastidores das escolas. É literalmente uma mudança monumental. A gente sai daquela figura do administrador burocrático, super inflexível, e entra na figura do gestor democrático, que atua como um verdadeiro líder pedagógico. O artigo deixa muito claro que liderança escolar e gestão educacional não são só termos técnicos e distantes, não. Na verdade, são o coração pulsante de qualquer ambiente de sucesso. E para dar o pontapé inicial nessa reflexão, tem uma pergunta que desafia bastante o senso comum e que merece muita atenção. O que realmente define a eficiência de uma escola? Durante muito tempo, a resposta para isso ficava presa em métricas super frias: controle rígido de faltas, orçamento fechadinho no centavo, patrimônio físico intacto. Mas a pesquisa que estamos explorando mostra que a verdadeira eficácia vai muito, mas muito além das planilhas tradicionais. Uma escola eficiente não é só aquela que funciona como uma engrenagem bem lubrificada, mas sim aquela que de fato transforma vidas e realidades. Certo, vamos mergulhar nisso. A nossa agenda hoje está estruturada assim: 1. Da administração à gestão escolar. 2. A evolução histórica da educação. 3. Pilares da gestão democrática. 4. O novo papel do diretor. E, por fim, 5. O foco na aprendizagem. É esse o roteiro que vai guiar a compreensão dessa verdadeira revolução no ambiente escolar. Entrando agora na nossa primeira parte, da administração à gestão escolar, mudando o paradigma. Para entender o cenário contemporâneo, a gente precisa dar uma olhadinha no retrovisor. Afinal, é impossível valorizar as práticas democráticas de agora sem entender as raízes e as limitações dos modelos do passado. Historicamente, o termo administração escolar carregava um peso muito específico e engessado. O texto destaca que essa visão tradicional era profundamente enraizada no Taylorismo. Imagina só a escola sendo tratada quase como uma fábrica, operando no ritmo de esteira de produção. A ênfase estava toda em processos friamente mecânicos, na centralização do poder e na aplicação de regras super rígidas. Havia um controle técnico absoluto sobre as pessoas, que eram tratadas meramente como recursos humanos e não como sujeitos pensantes. Era um modelo que colocava a ordem estrita bem acima da flexibilidade ou da criatividade. E isso ilustra de forma brilhante a essência dessa mudança que Nunes e Rolim enfatizam tanto. De um lado, temos o antigo paradigma, o administrador, aquele burocrata clássico, isolado no gabinete, focado puramente em cumprir as regras impostas pelo Estado a qualquer custo. Do outro lado, surge o novo paradigma, o gestor, um líder democrático, um articulador dinâmico, totalmente focado na integração com a comunidade e em resolver problemas de forma criativa para impulsionar a gestão pedagógica. Uma diferença brutal, né? O que nos leva à nossa segunda etapa, a evolução histórica da educação, os catalisadores da mudança, mas afinal, como aconteceu essa transição tão complexa de burocrata para líder democrático? A resposta está na história. Foram mudanças sociais intensas, transformações econômicas e marcos legislativos fortes que atuaram como pressões inevitáveis, forçando as escolas a repensarem o seu papel central. Acompanhando a linha do tempo histórica, passo a passo, fica nítido que a escola sempre foi um reflexo do modelo de sociedade de cada época. Lá no início da República no Brasil, o diretor era a própria encarnação da autoridade do Estado, distante e inquestionável. Avançando um pouco para a era industrial, consolidou-se aquele modelo de linha de produção rígida que a gente comentou. Mas o verdadeiro ponto de virada, aquele salto que mudou o rumo do jogo de forma definitiva, aconteceu mesmo na década de 90. O artigo aponta a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa LDB de 1996, como o grande catalisador jurídico. A lei não só sugeriu, ela exigiu a descentralização das estruturas, a autonomia e principalmente a implementação de um modelo baseado na gestão democrática. Foi essa exigência legal implacável que tirou a participação da comunidade do papel de utopia e a transformou numa obrigação normativa, abrindo espaço real e descentralizado para que todo mundo tivesse voz ativa. Com a lei em vigor, chegamos à seção 3, Pilares da Gestão Democrática, construindo o poder compartilhado. Porque, claro, a teoria precisou virar prática no chão da escola. E essa abordagem moderna parte de uma premissa muito clara: o poder não deve ser concentrado, mas sim compartilhado. A escola passa a ser encarada como um espaço vibrante de colaboração. Para ancorar bem isso, a pesquisa traz a visão da pesquisadora Heloísa Luque. Ela argumenta de um jeito sensacional que a verdadeira gestão é um processo contínuo de mobilização do talento humano. Ou seja,
O foco não é mais só gerenciar estoque de giz, carteira ou planilha de gastos. Claro que a infraestrutura existe e importa, mas o verdadeiro desafio do líder hoje é articular o intelecto e a paixão de professores, funcionários e pais. É garantir que todos atuem de forma coletiva e sinérgica. O outro pilar absolutamente vital, super defendido por Gadot e Romão no texto, é a indispensável participação da comunidade. Quando as famílias e os moradores ao redor têm as portas escancaradas para colaborar e entender o funcionamento da escola, cria-se um senso de pertencimento incrível. E essa transparência contínua democratiza o processo e eleva significativamente a qualidade do ensino, porque a escola passa a respirar os interesses autênticos de quem ela atende todos os dias. E talvez o conceito mais formidável e empolgante que as fontes trazem seja tratar a escola como um organismo vivo. É uma metáfora simplesmente perfeita. Pensa bem, uma máquina fria funciona com regras estáticas. O organismo vivo é incrivelmente complexo, é dinâmico, ele cresce, pulsa energia e se adapta. Conflitos interpessoais, mudanças e novos desafios exigem uma liderança muito ativa e flexível, o que prova de uma vez por todas que aquele gerenciamento engessado e mecânico está fadado ao fracasso. Isso nos conduz perfeitamente à nossa quarta parte, o novo papel do diretor, o líder educacional moderno. Se a escola é esse organismo vivo e pulsante que a gente acabou de ver, a pessoa no comando não pode mais agir como um simples administrador de planilhas. O dia a dia exige um alinhamento total com esse novo paradigma democrático. As competências essenciais hoje, detalhadas por autores como Colombo, vão absurdamente além de assinar papéis e preencher formulários burocráticos. O gestor contemporâneo precisa pensar de forma criativa para lidar com os recursos, precisa analisar informações dentro do contexto de sua comunidade, se expressar com clareza com todo mundo, usar dados para criar soluções reais e tomar decisões raciocinadas. E mais do que nunca, tem que ser um mestre na resolução proativa de conflitos, garantindo um ambiente favorável para um planejamento estratégico robusto. Então, o grande ponto de contraste aqui é a mentalidade. A mentalidade burocrática operava com a porta do escritório eternamente trancada, numa tomada de decisão totalmente isolada, apenas mantendo as coisas como sempre foram. Já a mentalidade democrática é o extremo oposto. Exige a porta escancarada, é a integração genuína com a comunidade e a facilitação pedagógica ativa. O diretor tem que circular, entender o que professores e alunos sentem e atuar como um verdadeiro parceiro. E agora chegamos à nossa última sessão. O foco na aprendizagem, o resultado final. Porque tudo que foi discutido intensamente até aqui, o fim do Taylorismo, a Lei de 1996, o engajamento vital da comunidade e a nova liderança do diretor, nada disso é um fim em si mesmo. Toda essa estrutura teórica fantástica se conecta a um único objetivo supremo: o sucesso do aluno na sala de aula. O pesquisador Paro dá uma clareza incrível sobre isso. Ele alerta, de maneira bem contundente, que participar de verdade significa partilha do poder e participação na tomada de decisões. Não é só ir na escola uma vez por bimestre para assistir a uma reunião de forma passiva. É envolver para valer docentes, alunos e famílias nas decisões reais e no planejamento estratégico. Porque é esse esforço conjunto que impulsiona o sucesso e garante que o estudante esteja adquirindo saberes práticos e relevantes. E aí entra uma provocação muito direta, tirada do coração do artigo. Fica o convite para uma reflexão profunda. O que o gestor tem feito pela melhoria da escola? E não estamos falando só de consertar o telhado ou pintar a parede, mas da melhoria real do conhecimento gerado ali dentro. A eficiência verdadeira de um diretor se comprova quando o trabalho dele reflete num ambiente onde aprender é, inquestionavelmente, a prioridade número 1. Para fechar, a conclusão que a gente tira de toda essa análise é super clara. Essa mudança histórica de uma administração fria para uma gestão democrática tem um único e formidável resultado em vista: formar cidadãos plenos e críticos. Essa é a função social inegociável da educação. Quando o poder é corajosamente compartilhado e quando a liderança escolar abraça de verdade a gestão pedagógica e a participação da comunidade, o foco finalmente vai para o ser humano. A escola se transforma na ferramenta mais poderosa que existe para mudar a sociedade. E, diante de tudo isso, fica a pergunta no ar: será que as nossas escolas já completaram essa transição de forma plena? Ou ainda temos um longo caminho pela frente na busca pela verdadeira democracia educacional? Vale a pena refletir. Até a próxima exploração.